delay. Zero estrelas. Agora, ó, tem. Apareceu. Quer começar? Boa noite a todos. Vamos começar com o livro Sementes de Felicidade, de Dorival Lopes. A felicidade nasce na luta. Ânsia natural do ser, a felicidade surge do seu esforço e sacrifício, do equilíbrio do sentimento e do vigor da inteligência. Não pense que a felicidade é uma quimera, uma névoa, uma ilusão. Ela existe, mas não pode ser alcançada de uma vez, como num passe de mágica. É preciso ir galgando degraus e melhorando-se aos poucos, pelo trabalho e pelo amor. A felicidade total é o encontro com Deus. Então, convido a todos para fazermos nossa oração inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, guias e protetores do plano maior, queremos nesse momento agradecer por estarmos aqui nessa casa de oração novamente, por toda a semana que tivemos, pelas bênçãos que recebemos, e às vezes não paramos para agradecer, e agradecemos então nesse momento. Pedimos assim que a pleiade de luz que trabalha aqui nessa casa possa iluminar a cada um de nós que está aqui, encarnado e desencarnado, e também a todos que estão olhando pelo Face, a palestra, que possam ser iluminados, que seu manto de proteção possa ser derramado sobre cada um, e que cada um receba, possa sentir essas suas boas vibrações que estão recebendo nesse momento. Assim, nós agradecemos pela oportunidade, pedimos que o palestrante esteja iluminado para que possa passar da melhor maneira o tema a ser tratado nessa noite. Muita luz e paz a todos. Que assim. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Os Mensageiros, de André Luiz, e nos inspiramos no livro dos Espíritos, na questão 278. E voltamos ao assunto falando de planejamento reencarnatório. Colocamos o número 2 porque fizemos há poucos dias um outro estudo a respeito do assunto em palestras anteriores que ficaram registradas aqui no nosso site. Dando continuidade, planejamento é tudo aquilo que se estrutura antes de reencarnar, sob as orientações dos mentores. E processo reencarnatório é a coisa na prática, durante a gestação e depois do nascimento, quando o planejamento vai ser efetivado ou não. Então, planejamento encarnatório ele acontece na realidade espiritual. O planejamento encarnatório ele vai acontecer quando nós estamos na erraticidade, quando não estamos encarnados. Vai acontecer quando nós estamos junto aos nossos mentores, aqueles que são capazes e têm condições de nos orientar a respeito do melhor planejamento, aqueles que têm condições de avaliar as melhores companhias, né, o melhor grupo que vai formar aquela unidade de pessoas que farão aquela trajetória próximos ou muito juntos.
Então tudo isso é planejamento, está lá no planejamento, lá na realidade espiritual. E quando nós reencarnamos, nós passamos ao processo, nós passamos para a atividade prática. É a coisa na prática, depois na gestação e depois do nascimento, quando esse planejamento vai ser efetivado ou não. Então, precisamos conversar muito a respeito de planejamento encarnatório e de processo reencarnatório, porque nós precisamos compreender certos aspectos para que a gente não perca oportunidades valiosas estando aqui encarnado e, estando aqui, não faça um juízo equivocado desse processo. Nós vimos naquela primeira palestra, há 2 semanas atrás, que o plano espiritual ele leva muito a sério. Ele trabalha com planejamento, mas esse planejamento conta com o nosso livre-arbítrio. Eles fazem o planejamento, mas eles sabem que nós podemos seguir esse planejamento ou não, né? Dentro do processo reencarnatório, nós como espíritos com livre-arbítrio que somos, nós podemos aceitar o nosso planejamento ou não. E um plano espiritual tem que ter uma contingência para isso. Então ele sabe aonde que vai pesar, ele sabe aonde que vai pegar, e eles têm esse contingencionamento preparado, eles não correm atrás, eles estão sempre precavidos com isso. Então, o planejamento é aquilo que se faz na realidade espiritual, mas dentro do planejamento nós temos uma realidade e dentro do processo reencarnatório nós temos outra realidade. Nós, encarnados que estamos, vivenciando o aspecto do esquecimento do passado, temos também para nós o esquecimento do planejamento. Então, se a gente quiser ignorar esse planejamento, ele pode ser completamente ignorado. Por isso que chama planejamento. Mas precisamos compreender esses aspectos, né? Há uma liberdade relativa, ela não é absoluta. Algumas coisas nós podemos sim fugir ao planejamento, mas outras não. E é o que nós vamos tentar trazer como apontamento para o estudo dessa noite. Retornar ao corpo faz com que coloquemos em prática as reflexões do período da erraticidade, quando estudamos e admitimos as mudanças necessárias para evoluir nossa condição espiritual, reencarnando para fixar essa nova convicção. Então, alguém pode perguntar assim, tá, mas já que estamos no plano espiritual, já que fazemos um planejamento, já que somos orientados, lá estamos plenos dos nossos potenciais intelectuais e cognitivos, por que não ficamos lá, né? Na verdade, nós precisamos cair no cadinho, nós precisamos cair no fogo da reencarnação, nós precisamos cair no campo de batalha, no aspecto da batalha. Porque essa convicção que nos é apontada, que nos surge na realidade espiritual, ela precisa ser cimentada, ela precisa ser devidamente fixada no nosso psiquismo, na nossa alma, no nosso espírito. E para que isso aconteça, nós precisamos lutar contra as adversidades. Então, a gente vivenciando os aspectos da matéria, essas convicções que nos são apontadas e que nós assumimos para nós, essas reflexões que nós precisamos evoluir e que a nossa condição espiritual precisa evoluir e que para isso nós precisamos adotar aqueles aspectos morais que nos são apresentados lá na realidade espiritual, elas precisam ser fixadas. E essa convicção acontece quando nós estamos encarnados. As nossas diretrizes mentais apontam para o melhor caminho, apontam para aquela condição ideal do nosso processo encarnatório e nós, nesse processo, assumimos para nós essa nova condição e a partir daí cimentamos essa convicção e ela não se torna inamovível. Nós não a perdemos mais, nós evoluímos. Então, o processo de entrar na matéria se encontra nesse aspecto. Nós precisamos evoluir a nossa condição espiritual, somos orientados e somos treinados para isso e fazemos essa fixação definitiva no nosso espírito quando reencarnamos. O esquecimento do passado deve ser entendido como necessário nesse processo, pois devemos abandonar o que fizemos, olvidar o que nos fizeram
e colocar um hiato entre nós e aqueles que nos buscam, sejam amores, sejam os desafetos. Então, quando estamos na realidade espiritual, quando estamos na erraticidade, nós vamos encontrar aqueles que amamos e vamos encontrar aqueles que nós não amamos ou que não nos amam. Existem pessoas que sofreram pelo nosso comportamento e existem pessoas que nos fizeram sofrer pelo comportamento deles. Então, o processo de esquecimento do passado auxilia tudo isso. Imaginem alguém que deva ser mãe de um determinado indivíduo e que o passado deles é muito tumultuado, é muito caprichoso, muito cheio de altos e baixos. Se eles encarnam e esses dois indivíduos lembram das suas vidas passadas e lembram o que um fez ao outro, o aspecto maternal que deve surgir naquela nova encarnação, ele não vai se efetivar. E o interessante é que isso aconteça. Então nós vamos ser pressionados nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e nos nossos limites, e nós precisamos fortalecer essas nossas fronteiras e nós precisamos ultrapassá-las. Uma forma de fazê-lo é esquecendo. Às vezes a gente começa fazendo as coisas observando os aspectos do dever e com o tempo nós passamos a fazê-lo por causa da moral, do amor que somos levados a sentir e que desenvolvemos na nossa trajetória. Então, o esquecimento, ele faz parte, ele é necessário, para que nós façamos escolhas com base nos nossos conteúdos íntimos, que são aqueles que nós devemos levar em conta e aprender com eles. Da mesma forma, assim como nós não gostamos de alguém e alguém não gostando de nós, às vezes um afastamento, às vezes um distanciamento, porque nós sabemos que quando a gente não gosta ou quando a gente odeia, na verdade, no fundo a gente ama, mas aquele é um amor adoecido. Começa-se com amizades, avança-se para o amor nos moldes da terra, depois entramos no ódio e nos desafetos e voltamos a amar lá na frente. Então, esse amor adoecido, muitas vezes é necessário que a gente dê um tempo, que a gente se afaste, que a gente evolua em alguns aspectos. Quando a gente encontra, ou quando um desafeto nosso nos encontra, ele sabe administrar melhor aquele relacionamento. Com os amores da mesma forma. Às vezes encarnamos e desencarnamos diversas vezes com pessoas que nos são muito próximas e, às vezes, essas condições de amizade, de amor, de afeto, no nosso processo evolutivo, ele pode atrapalhar. Aquelas pessoas, muitas vezes, não nos deixam nos desenvolver, nos superprotegem ou nos colocam em uma redoma, e isso atrapalha o nosso processo, pode atrapalhar, inclusive, uma encarnação inteira. Então, às vezes, a bem de todos, é necessário que se coloque um hiato e que se esqueça, né? Ambos encarnam, ambos ficam longe um do outro, podem vir a se encontrar e desenvolver uma amizade, um sentimento mais afetuoso, mas, encarnando como pessoas distantes, podem desenvolver um outro tipo de sentimento, uma nova amizade, um distanciamento que seja benéfico para ambos. Então, é necessário os processos encarnatórios e esses apontamentos do esquecimento, que são também matéria de estudo. A depender da nossa condição evolutiva e do planejamento, podemos ter uma maior ou menor interferência dos mentores em nossa trajetória na Terra, pois como reencarnamos, pode determinar para nós um maior ou menor uso do livre-arbítrio. Então, o nosso planejamento encarnatório também leva em consideração isso. A depender daquilo que nós devamos vivenciar quando estamos encarnados, os planejadores, os mentores do nosso planejamento, os mentores espirituais que nos conduzem, eles podem ter uma maior ou menor interferência na nossa encarnação, levando em consideração o nosso livre-arbítrio. Então, dependendo como nós precisamos fazer e aquilo que nós precisamos evoluir, às vezes o nosso livre-arbítrio ele é mais amplo, e dependendo daquilo que nós precisamos desenvolver dentro daquela encarnação, dentro daquele planejamento encarnatório, o nosso livre-arbítrio é mais estreito.
Então, naquelas decisões que não vão chocar, não vão interferir no planejamento encarnatório, o livre-arbítrio ele fica integral. E naquilo que ele vai prejudicar ou que nós costumamos nos estabanar em encarnações anteriores, nós ficamos mais limitados. Então o livre-arbítrio ele não é absoluto para nós. O livre-arbítrio ele tem os seus aspectos de limite. A nossa capacidade de decisão ela fica limitada. Quanto mais nós somos evoluídos, quanto mais nós somos conscientes e quanto mais nós tomamos decisões melhores, maior é o nosso livre-arbítrio. Quanto mais estabanados nós somos, mais tolhido do livre-arbítrio nós ficamos. Basta que a gente veja aqueles indivíduos que têm sérias limitações físicas ou sérias limitações intelectuais e cognitivas. O livre-arbítrio deles fica muito limitado, eles ficam muito dependentes. É uma condição necessária para aquela encarnação conseguir ter um processo, um ganho maior. Então, quanto mais tolhidos estamos do nosso livre-arbítrio, maior é a interferência dos mentores e da realidade espiritual na realidade física. E quanto mais livre nós temos, quanto mais condições intelectuais e cognitivas nós temos, melhor para nós e mais possibilidade de escolher nós temos. E essa escolha também precisa ser pensada e planejada para que a gente não venha perder essa condição em encarnações futuras, né? Perdendo esse potencial. Alguns indivíduos reencarnam para vivenciar aspectos individuais e por isso sentirão mais a questão da justiça divina. Outros deverão vivenciar aspectos coletivos na vida e por isso sentirão mais a misericórdia divina, sempre com base em nossa evolução espiritual. Então, quando nós reencarnamos, às vezes a nossa reencarnação ela pode ser planejada pela realidade espiritual, pelos nossos mentores, levando em consideração que nós precisamos desenvolver aspectos individuais. Então, o indivíduo tem que se haver consigo mesmo, o indivíduo precisa vir e vivenciar aspectos importantes para ele como indivíduo. E muitas vezes a gente vem, claro, vivenciando também os aspectos individuais, mas a gente vem mais para a coletividade. Nós podemos colocar, por exemplo, como forma de visualização, o Chico Xavier. O Chico Xavier teve uma vida muito restrita do ponto de vista social e particular. Mas o Chico tinha um aspecto coletivo, uma coletividade pelo qual ele trabalhava, um aspecto de entrega ao movimento espírita e à prática da caridade que limitava ele para outros aspectos. Então, o Chico, nesse aspecto, ele vivencia mais a misericórdia divina. Não que nós não vamos ter dificuldades, não vamos ter metas a cumprir. Vamos ter também. Mas nós vamos ter a misericórdia divina do nosso lado. E isso também está colocado em relação à nossa evolução espiritual. Quanto mais evoluídos espiritualmente nós estamos, mais voltados para o aspecto coletivo nós estamos. Então, nós vamos vivenciar a nossa família, nós vamos vivenciar o nosso trabalho de forma mais evoluída espiritualmente, nós vamos vivenciar de forma mais evoluída o aspecto social dentro da sociedade onde nos desenvolvemos, dentro dos grupos onde nos entregamos. Então, nós vamos ter, nesse caso, a misericórdia divina do nosso lado. Nós vamos ter, de acordo com a nossa evolução espiritual, vamos ter auxílio e vamos ter amortecimento das dificuldades. Mas imaginemos, por exemplo, que somos espíritos calcetas e que somos espíritos que desistem da vida muito facilmente e que buscam muitas vezes o suicídio, as portas dos fundos do processo encarnatório. Esse indivíduo reencarna e ele vai viver mais a questão individual. Ele vai vir com sérias limitações de saúde, vai vir com sérias limitações cognitivas e intelectuais e vai vivenciar o seu aspecto individual. Muitas vezes as pessoas, a própria família não consegue acessar e auxiliar esse indivíduo. Gostaria de fazê-lo, mas não o consegue. Às vezes as limitações que o indivíduo apresenta impedem, inclusive, que a família tenha com ele
uma aproximação maior, uma ajuda maior. Então, esse indivíduo vem no seu processo de evolução espiritual com sérios agravamentos, ele vem com sérias limitações no seu livre-arbítrio, ele enfrenta mais os aspectos individuais e ele sofre com isso um aspecto da justiça divina, que é a justiça, amor e caridade, né? Não é somente a justiça, mas ele se vê tolhido pela justiça divina de poder se expressar, de poder vivenciar, de poder, e inclusive, vivenciando essa condição de limite, o indivíduo não consegue trabalhar, dar grandes saltos nem por si e nem pela coletividade. Ele fica limitado na caridade, ele fica limitado no trabalho, ele não consegue acessar esses instrumentos e às vezes ele tem que fazer diversas encarnações assim, com pouco ganho espiritual e coletivo, vivenciando mais aspectos de justiça, até que ele cimente dentro de si aquela nova condição, aquela nova convicção, aquele levado a concordar, e que para ele vai fazer uma encarnação depois, aonde pode vir a realizar uma aceleração nos seus trabalhos, nos seus aprendizados, nos seus auxílios, fica limitado diversas encarnações. Coisa que nós, que não estamos vivenciando tal condição, devemos levar em consideração para nós mesmos e buscar sempre essa misericórdia, trabalhar sempre pelo coletivo, auxiliar o progresso e as leis naturais em favor do bem, militar nos caminhos do bem, para que a gente não caia nas nossas próprias armadilhas. Planejamento e processo não devem ser entendidos como trilho. Então, planejamento espiritual e processo reencarnatório não deve ser entendido como um trilho, mas deve ser entendido como uma trilha. Pois o trilho é engessado e rígido, impedindo expressões particulares. E a trilha sempre será livre e poderá sofrer toda sorte de reprogramação. Então, precisamos usar essas figuras como Jesus fazia, nos dava lições através das figuras que nos cercam. Então, imaginemos um trilho. Se nós formos pensar a respeito do nosso processo encarnatório, do nosso planejamento encarnatório, e se nós enxergarmos o planejamento como um trilho, significa que nós vamos do ponto A ao ponto B e só. Não dá para dar uma desviadinha, não dá para dar uma paradinha, nós estamos em cima de um trilho, como um trem. E nós não somos um trilho, somos um trem, nós estamos numa trilha. E essa trilha, a trilha sim, esse caminho, essa trajetória, esse caminho que leva a algum lugar, e nós vamos ver que lugar é esse. Essa trilha, na trilha, nós podemos parar, nós podemos avançar, nós podemos correr, nós podemos entrar à direita, podemos entrar à esquerda, nós podemos parar e observar a paisagem, nós podemos fazer isso numa trilha. É convidativo, inclusive, para a trilha. A trilha coloca para nós que dentro do nosso processo encarnatório, nós podemos viver. Dentro do nosso processo encarnatório, nós podemos exercer o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade. O que vamos fazer agora na nossa trajetória? O que vamos fazer agora na nossa trilha? Mas se nós visualizarmos, se nós entendermos o processo encarnatório como um trilho, não há como desviar. Tudo aquilo que está acontecendo está no trilho. E se está no trilho, foi planejado. Então eu não tenho como fazer. Não há como eu decidir, não há como eu me eximir. Aquilo está trilhado. E nós vamos ver logo à frente que não é bem assim. Tem um monte de coisa que a gente faz que não estão no planejamento encarnatório, mas estão no processo. E os mentores não fizeram aquele planejamento. Então quem fez o processo? Nós. Então precisamos entender. Planejamento e processo encarnatório não são trilho. Planejamento e processo encarnatório são uma trilha, um caminho aonde nós podemos reprogramar e exercer de forma limitada, mas podemos exercer o nosso livre-arbítrio.
O planejamento não é uma determinação daquilo que vai acontecer. Então a gente pensa assim, planejamento encarnatório. Então isso é o que vai acontecer. Se a gente pensa que vai acontecer, nós entramos na ideia do trilho. Então não há como fugir, não há como escapar, não há como se determinar. Então está no trilho, tem que passar ali e acabou. E não é assim. A gente vai ver que não é assim. Planejamento não é uma determinação do que vai acontecer, mas sim é a orientação a respeito do que seria a melhor rota. Então imagine uma trilha que passa num grande descampado, que sobe uma montanha, que desce uma montanha, que entra num vale, que sai de um vale. Qual que é a melhor rota para chegarmos à nossa meta? Mas nós não falamos da meta ainda, né? Qual é a nossa meta quando a gente vem para cá? Por que a gente reencarna? Sai da realidade espiritual, onde está tudo certinho, está tudo penteado, e entramos aqui e entramos de repente numa trilha. E essa trilha vai a todo tipo de lugar, a todo tipo de paisagem. Mas ela leva a algum lugar. Que lugar é esse? Leva à felicidade. Leva ao maior resgate possível. Leva ao melhor processo evolutivo. Essa trilha leva à melhor condição que nós podemos aspirar enquanto criaturas em processo evolutivo. É a melhor rota. Então, dentro do processo de reencarnar, existem muitos caminhos, existem muitos lugares, existem muitas situações. Qual é a melhor rota para mim vivenciar o meu processo encarnatório e chegar lá no final e alcançar o maior aspecto evolutivo possível daquela encarnação? Qual é a melhor rota? A melhor rota é você nascer em Piratuba, a melhor rota é você nascer naquela família, a melhor rota é você estudar tal profissão, a melhor rota é você trabalhar em tal lugar, a melhor rota seria você se relacionar com tais pessoas, a melhor rota é ir lá no centro espírita. A melhor rota é você tomar posicionamento assim diante daquilo. A melhor rota. Mas eu posso fazer todas as outras rotas que me surjam. Eu posso admitir para mim mesmo qualquer situação. Eu posso. É a melhor situação? É a melhor rota? É o melhor caminho? Não, não é. Então o planejamento encarnatório orienta a melhor rota. Mas nós, chegando aqui, esquecemos tudo, fazemos dentro da nossa trilha evolutiva a rota que somos inspirados, que acreditamos seja a melhor. Exercemos em alguns aspectos o nosso livre-arbítrio, em outros não, e vamos tendo ali correções da nossa rota. Então, é a melhor programação, a melhor maneira de caminhar, como se estivéssemos usando um GPS espiritual, que nem sempre nós obedecemos. Temos o GPS no carro, a gente está indo para um lugar, o GPS está nos orientando, de repente o GPS diz, entre à direita, mas a gente está distraído e passa reto. Lá na frente, o GPS, novo cálculo da rota, o GPS diz, olha, agora você então camba para a esquerda e vem de volta. A gente obedece, mas daí passa de novo. Depois o GPS ele fica recalculando. Se nós seguíssemos esse GPS espiritual, chegaríamos rápido, chegaríamos pelo caminho mais curto, pelo caminho mais rápido, pelo caminho mais seguro. Depende do que está programado lá para nós no nosso GPS espiritual. Mas nós vamos fazer uma rota segura. Se eu não escuto esse GPS espiritual, eu vou seguir outros caminhos. Eu vou chegar lá no final? É possível. É possível que eu me destrambele numa curva lá na frente? É possível. Mas eu não segui o GPS. O GPS estava lá. E todos nós temos esse planejamento. E nós vimos que os nossos mentores, eles nos acompanham.
Eles estão conosco, eles nos orientam, e nós vamos ver como que eles fazem isso. Como que um mentor espiritual vai dizer para você assim, escuta, pensa melhor no que você está pensando, no que você está fazendo. Será que você não teria que avaliar, ampliar o teu processo avaliativo? Será que nisso aqui você não está pisando a bola? Como é que o mentor espiritual faz isso conosco depois que nós encarnamos? Porque eu esqueci tudo. Esqueci, inclusive, que ele é meu mentor espiritual. E eu estou aqui na Terra, mas eu tenho GPS. Eu tenho a minha consciência. Lá na minha consciência existem coisas gravadas, inclusive as leis divinas. E nós vamos ver que às vezes nós ficamos na dúvida, mas é natural e é para ter dúvida. Porque daí, quando a gente tiver dúvida, nós vamos tomar uma decisão. E essas decisões é o que são levadas em conta na hora de nós fazermos a nossa avaliação do processo evolutivo, do nosso processo reencarnatório. Então nós temos um GPS espiritual que nem sempre nós obedecemos. Os sonhos, a mediunidade e a inspiração. Olha só. Os sonhos, a mediunidade e as inspirações são os instrumentos usados para que os mentores auxiliem nas redefinições de rota, quando nos desviamos do planejamento. Pois inúmeros são os exemplos de situações que criamos e que estão fora daquilo que foi traçado. Então tem lá o planejamento espiritual, para depois vir aqui e fazer o processo. Mas tem muita coisa que está fora. Mas está acontecendo. E nós vamos ver que está acontecendo. Como é que nós vamos aferir? Como é que os mentores vão chegar até nós? Sonhos, mediunidade e inspiração. Mas eu não sou médium. Mas Kardec diz, todos nós que estamos encarnados temos em maior ou menor grau. Então todos nós somos médiuns. Quem fala conosco na nossa mediunidade? Os espíritos. Quais? Quais espíritos? Ah, eu gosto de me ligar com aquele tipo de espírito problemático, estouvado, crítico. Eu estou ligado com eles e eu estou ouvindo o que eles estão falando. Porque eu sou médium. Todos somos, em maior ou menor grau. E eu diria que esse maior ou menor grau é de aceitação da mediunidade. Não que nós temos maiores graus muito diferenciados. Todos nós sabemos que existe realidade espiritual. Todos nós ouvimos esses diálogos mentais que não são nossos, mas nós precisamos fazer uma opção por escolher para nós os bons espíritos. Os mentores, aqueles que puxam a orelha, aqueles que cortam o nosso barato, aqueles que vêm e dão um safanão na gente e dizem, cara, o que você está fazendo? Nós temos obrigação de fazer isso. É nosso dever como encarnados ouvir a boa mediunidade, eleger a boa mediunidade para nós. Porque os instrumentos e os implementos da mediunidade estão sempre ligados conosco. Mas tudo bem. Às vezes as pessoas não estudam mediunidade. Então elas têm os sonhos. Ah, mas eu não costumo sonhar. Tu sonha toda noite. E se você não sonha e você não é médium, tem as inspirações. Tem aquele momento que você sente que tem alguma coisa no ar. Mas a gente não dá bola para nem sonho, nem inspiração, nem mediunidade. E é ali que os mentores vão trabalhar. E às vezes eles nos aguardam para que a gente durma de noite, que eles estão ali esperando a gente, o que a gente faz? Chispa deles. Corre para o umbral. Porque daí lá ninguém cobra nada, né? A festa rola solta. Então, existem elementos, sonhos, e às vezes a gente acorda travado na boca, né? A gente toma uns gole de chacoalhão que acorda com gosto ruim na boca. E tem vezes que a gente faz as escolhas certas, escolhe os caminhos certos, e a gente dorme e vai lá e encontra os mentores, nossa, tá todo mundo feliz. A gente acorda, parece que dormiu nas nuvens, né? Caminhou nas flores. E é assim. Então nós precisamos prestar atenção nos nossos sonhos, porque eles indicam para nós aonde a gente andou durante a noite. Nós precisamos ouvir a nossa mediunidade. Emmanuel diz assim, cuida com o teu pensamento, mas cuida com o teu pensamento quando você está sozinho. Então quando a gente está sozinho, há um diálogo interno, nós estamos falando conosco mesmo,
e ao mesmo tempo estamos falando com quem está falando conosco. Vamos prestar atenção nesses diálogos, e vamos prestar atenção nas inspirações, e vamos fazer opções corretas. Nós já temos instrumentos para saber, para definir para nós mesmos quais são as escolhas que deveremos fazer. Nós já temos informações suficientes para fazer as melhores escolhas. Mas tudo bem. Esses instrumentos todos são sutis, né? Sonhos, mediunidade, inspirações. Por que eles usam isso? Porque esses são canais de comunicações com o Espírito. Quando você sonha, é o Espírito. Quando você usa mediunidade, é o Espírito. Quando você tem inspiração, é o Espírito. Quando você usa a rede social, não é o Espírito, é o corpo. Então, esses canais são utilizados dessa forma, e para isso, porque são canais de comunicação do Espírito. Estão lá no nosso psiquismo, estão lá no nosso espírito. Não passa pela boca, não passa pelo nariz, não passa pela orelha. Está no psiquismo. Sonho, mediunidade, inspiração. Mas tudo bem, esses instrumentos são sutis. Porque nós somos espíritos, não somos corpo. Mas tudo bem, eles são sutis demais para nós. Não fazem lógica para nós que gostamos das coisas palpáveis. Nós gostamos da rede social, nós gostamos dos eletrônicos. Então vamos usar Jesus, que Jesus é matéria, né? Jesus, ele falou com nós, ele esteve aqui, ele fez milagre, ele comeu com os apóstolos, eles escreveram livros, esses livros chegaram até nós tivemos exemplos. Vamos usar Jesus, é um exemplo material. O Evangelho, os ensinos, para realizarmos a aferição daquilo que representa o nosso GPS espiritual. E traçar novo cálculo de rota até a nossa linha de chegada. Não dá para usar sonho, não dá para usar mediunidade, não dá para usar inspiração, tudo bem, usa Jesus. É bem material. Pergunta assim, será que Jesus faria isso que eu vou fazer agora? Será que se eu for lá fazer isso, depois for lá contar para Jesus, será que ele ia ficar corado? Será que eu vou ter coragem para contar para ele? Cara, é possível que você tome as decisões mais corretas da tua vida se você então observar Jesus. Estuda quem ele é, estuda o que ele fez e coloca tudo como se ele estivesse olhando. Será que ele ia gostar? Será que ele ia aprovar? Será que ele, no meu lugar, faria isso? Se você usar Jesus, vai dar certo. E outra coisa, Jesus falou assim, jugo suave, fardo leve. Ele falou assim, vinde a mim. Ninguém alcança o Pai sem o meu intermédio. Pegue a sua cruz e me segue. É claro, está escrito inclusive. Pega a rede social lá e vai pesquisar Jesus. Vai ver que vai dar certo. Então, sonho, mediunidade e inspiração é muito sutil, então usa a matéria, usa aquele que é o nosso mestre maior. Planejamento não é destino. Mas a melhor maneira de aproveitar o nosso tempo de encarnado. Então a gente não faz um planejamento, eu tenho que fazer isso porque é o meu destino fazer isso. Não, esquece isso. É a melhor maneira de aproveitar. Planejamento reencarnatório e processo encarnatório é uma forma de nós estruturarmos para nós mesmos a melhor maneira de aproveitar o tempo que nós estamos aqui. Porque nós não vamos fazer 100% do nosso planejamento e também não vamos aproveitar 100% do nosso... Jesus fez isso, 100% do planejamento e 100% do tempo. Nós ainda não temos essa capacidade. A gente vai chegar lá, mas não é o momento ainda, né? A melhor maneira de aproveitar o nosso tempo de encarnar. Tempo na encarnação. Qual que é a melhor maneira? Se você fizer assim, é a melhor maneira de você aproveitar. Você vai estar aproveitando o teu tempo da melhor maneira. Tempo de encarnado. É para isso que nós planejamos o nosso processo encarnatório. Nós vamos aproveitar o máximo possível do tempo que estamos aqui. Planejamento encarnatório é uma proposta. Você vai encarnar, que tal você fazer isso aqui? Olha, nós estivemos pensando e nós reunimos as melhores pessoas, o melhor ambiente, as melhores condições. Que tal você vai junto nessa ideia que nós já traçamos para todo mundo, né? Porque a gente não reencarna sozinho, nós reencarnamos num grupo.
Vai nesse grupo aqui, que tal você fazer isso? É uma proposta, né? Para quê? Para você tirar o máximo. É um aconselhamento paterno. Lembra o pai? O pai dava conselho, dizia, ó, se você fizer assim, se você fizer assim, é um planejamento. Nós dava bola para o pai? Claro que não dava bola. Mas vamos fazer de conta que nós dava bola. É um aconselhamento paterno. O pai manda lá os seus espíritos nos aconselhar. É um aconselhamento. Ó, vai por aqui. O pai já foi. O pai já viu, o pai já vivenciou. O pai já passou por isso, né? Vai lá. É um aconselhamento que nós podemos acatar ou não para alcançar a felicidade. Alcançar a felicidade evolutiva. E o que nós vamos usar para chegar nessa felicidade evolutiva? O livre-arbítrio. Porque quando é uma proposta, quando é um aconselhamento, que tal você usar o teu livre-arbítrio para aceitar essa proposta? Que tal você usar esse livre-arbítrio para acatar o aconselhamento paterno? Pensa que bom! É assim que somos convidados a reencarnar. Vai que é bom para ti isso. Pensa na felicidade. E daí quem faz o planejamento fica naquela expectativa, né? Pá, cara, se ele fizer, mas é um gol de placa. É gol, cara, para ganhar estrelinha na camisa. Vai lá e faz. Mas, livre-arbítrio. Quanto mais escolhas podemos exercer, olha só a colocação. Quanto mais escolhas podemos exercer, maior é o livre-arbítrio. E maior é o grau de consciência. Todavia, essa bagagem necessita da nossa aceitação. Então, nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos o livre-arbítrio também de aceitar. Durante o aprendizado e do entendimento dessa vivência como necessária à nossa evolução. Então nós vamos reencarnar e dentro desse processo reencarnatório, dentro do planejamento e dentro do processo, tem um monte de coisa acontecendo. Mas nós precisamos aceitar. Aceitar. Aceitar que é necessário a nossa evolução. Porque nós podemos perder por revolta. Nós podemos perder porque nós estamos chateados. Nós podemos perder porque nós acreditamos que aquilo é contra nós. Nós precisamos aceitar. E nós podemos escolher, então o nosso livre-arbítrio também precisa ser usado para aceitar no nosso processo, no nosso planejamento e no nosso processo, aceitar que aquilo é importante, que faz parte, que é necessário e que é para o meu bem. Eu preciso aceitar, mais uma vez eu preciso. É um conselho, é a melhor rota, é uma orientação, eu preciso aceitar. Mas depois que eu estou aqui, isso que está acontecendo, eu preciso aceitar. É o melhor caminho, é a melhor situação, aceitação. Tudo ocorre para o nosso bem. Tudo são lições que nós podemos aproveitar se nós utilizarmos o livre-arbítrio para isso. Mas eu não lembro se era para mim passar por isso, não interessa. Esquecimento é uma regra espiritual, evolutiva, determinada por Deus. Esquece se você lembra ou não lembra, aceita, agradece, vive aquilo, porque, cara, um planejamento encarnatório são décadas de estudo, de planejamento,
juntando as pessoas, criando as condições para você vir aqui e para você passar por aquela lição que talvez dure um dia, talvez dure um mês, e você perde, porque não aceita. Precisamos entender, essa é a gravidade do que está nos cercando, essa é a amplitude daquilo que vivenciamos. E esses somos nós, perdendo processos, perdendo aspectos, deixando de viver aquilo que é necessário para o nosso bem, porque nós não aceitamos. Fugimos, muitas vezes, do processo e do planejamento. Observando a vida, percebemos que os mentores estão corrigindo a nossa rota o tempo todo. Pois inúmeros são exemplos de coisas não planejadas que nós fazemos. Vocês acham que alguém planeja lá no plano espiritual assassinar alguém? Você acha que os mentores que trabalham com o Cristo põem o assassinato dentro da tua vida? Põe o roubo, põe o crime, põe um aborto, põe um suicídio, põe uma mágoa, põe uma dor, põe um erro, põe um abandono. Algumas doenças. Você acha que isso é planejado? Lá no plano espiritual? Você acha que os mentores planejam isso? E acontece? E se acontece e não foi planejado? Quem fez? Os estabanados. Não está no planejamento, mas por que acontece? Porque nós temos livre arbítrio. Nós temos livre arbítrio e olha o que nós fazemos com ele. Problemas. E daí Deus diz assim, você pode plantar o que você quiser, mas você vai colher aquilo que você plantou. Então, se a gente planeja, se a gente planta esse tipo de situação na nossa vida, vamos colher. Não tem jeito. O planejamento não é esse. O planejamento é outra coisa. Mas na prática, a gente é estabanado. E a gente reclama quando não tem liberdade. Mas quando a gente tem, olha o que a gente faz. E eles estão corrigindo. Você acha que alguém que planeja qualquer bobagem dessas aqui não recebe do plano espiritual orientação para não fazer? Você acha que ele não sonha com isso? Você acha que a mediunidade dele não recebe orientação? Tu sabe que a inspiração dele... E daí tem Jesus. Jesus sofreu tudo isso aqui, mas não praticou. Então, sonha, recebe orientação através da mediunidade, recebe orientação através... Vê o exemplo de Jesus e faz. Utiliza o livre-arbítrio para fazer bobagem, para destruir o próprio planejamento, para estragar a própria execução. Seria benéfico que seguíssemos da melhor maneira as orientações superiores, pois uma mudança de traçado pode nos conduzir até a nossa meta. Mas estaremos nos deslocando por lugares e situações e trajetos que não fariam parte da nossa jornada, não fosse a nossa teimosia. Então, se nós seguíssemos o nosso GPS espiritual, se nós observássemos todos esses alertas que nós recebemos, se nós ouvíssemos a nossa consciência, se nós estivéssemos prestando atenção no Cristo, não significa que não vamos errar. Não significa que nós não vamos perder a trajetória. Significa que nós, vivenciando o livre-arbítrio, vamos ter essas oportunidades. Mas nós vamos chegar lá no final, ganhando, aproveitando o máximo possível daquela trajetória, daquele caminho, daquela trilha, daquela orientação, daquele projeto. O máximo. E quando a gente desvia por algum motivo, a gente corrige e volta, mas nós vamos passar por lugares que não estavam planejados. Nós vamos interferir na vida de pessoas, nós vamos
criar situações embaraçosas, nós vamos nos complicar, nós vamos chamar para nós responsabilidades que não são nossas, são deles, mas nós não fomos lá. Eu não desviei meu caminho, não fui lá. Eu vou me queixar do quê? Então, o melhor caminho é por aqui, mas você faz a volta que você quiser. Se você fizer esse caminho por aqui, você chega em 10, mas também se você quiser levar 20, é o teu livre-arbítrio. E se você se destrambelhar no caminho, pior para ti. Então o planejamento encarnatório ele precisa ser enxergado, ele precisa ser visto dessa forma. E ele precisa ser compreendido na natureza em que ele representa para nós. Como ele se apresenta, no que ele interfere, como que nós vamos aproveitar esse tempo, aproveitar o máximo do tempo, conseguirmos alcançar o máximo naquilo que foi planejado. Auxiliar, não perder o nosso livre-arbítrio, não se intrometer na vida dos outros, porque daí se nós não estamos cumprindo o nosso planejamento, porque nós nos desviamos, talvez nós estejamos interferindo no planejamento dos outros, talvez depois nós vamos ter que vir e fazer o do outro também. Não sejamos teimosos e observemos. Finalizando, e isso aqui é uma alegoria, por favor entendam como alegoria, algumas partes da nossa jornada são cercadas por paredes de papel, outros trechos são paredes de madeira e alguns serão de concreto, numa demonstração clara que a nossa decisão nem sempre vai prevalecer. Então imagine que você está indo por um caminho e que esse caminho tem paredes de papel. Você quer furar elas? Moleza, tu vai lá e faz. Livre-arbítrio. Tem outras que são paredes de madeira. Você vai bater, você vai chutar, você vai roer, você vai tentar, vai que daqui a pouco tu consegue. Tá tudo pronto ali para você não fazer, mas você, se quiser, se empenha que dá certo. E nós saímos da nossa trilha. E às vezes nós temos situações que são paredes de concreto. Você vai fazer de tudo e você não vai conseguir escapar dali. Por quê? Porque é para ficar ali. Na relação com o corpo, por exemplo, não tem como a gente sair do corpo. Não tem como mudar. Não tem como trocar. Eu posso ser teimoso? Posso. Eu posso perder aquele processo? Posso. Eu posso me revoltar? Posso. Mas é uma parede de concreto. Tu não escapa. Pode fazer todo tipo de artimanha? Pode, mas é o corpo. Não dá para fazer. Algumas coisas dá. Se a gente lutar bastante, a gente vence. E tem outras que não, é só chutar e ir embora. Vai fácil. Mas precisamos, mais uma vez, compreender que o planejamento e o processo são situações diferenciadas, o esquecimento faz parte, mas nós temos instrumentos de aferição e de correção, avaliação e correção de rota. Nós somos o Haroldo Dutra Dias, numa palestra dele esses dias, disse que cair demora. O indivíduo que cai, trabalha, faz, cai, mas ele demora para fazer isso. Geralmente, para fazer a volta, demora tanto quanto. O mesmo processo que a gente levou para tropeçar e cair, o mesmo tempo que a gente tropeçou e caiu, é o tempo que vai demorar para fazer o processo de voltar. Então, nós não caímos de uma hora para outra. Quando a gente cai é porque faz muito tempo que a gente está levando o puxão da orelha, é muito tempo que nós estamos sendo orientados, é muito tempo que nós estamos insistindo. Tem a parede de madeira que a gente está lá roendo ela com os dentes até que a gente consegue vencer aquilo. E cai. Então, vamos entender esses processos, vamos levar essa figura alegórica dentro do nosso processo encarnatório, vamos tentar fazer o máximo possível para entender o planejamento e observar essas correções de rota dentro da nossa vida, vamos fazer um esforço para tentar ouvir essas orientações e essas admoestações que chegam para nós do alto e vamos tentar aproveitar o máximo dentro da nossa encarnação, aproveitando o máximo de tempo para chegar o mais rápido possível ao destino da felicidade evolutiva, da felicidade espiritual, que é a nossa meta evolutiva. Fazer o nosso espírito chegar à condição de espírito puro, que nos foi prometido como filhos de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, realizar uma pequena oração de agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre.
aos amigos espirituais, que trazem tão preciosos apontamentos a respeito da realidade espiritual, do qual nós fazemos parte, mas que momentaneamente estamos engajados no processo de aprendizado e calcificação, cimentação dessas convicções espirituais que admitimos como corretas e necessárias quando estávamos vivenciando a erraticidade. Que o bem esteja conosco e que o nosso livre-arbítrio sirva para nós como mola de auxílio, como elemento impulsionador das nossas boas decisões e do nosso empenho em evoluir, agradecendo todos os dias pelas nossas dificuldades, pelos elementos que nos cercam com as suas substâncias, fazendo com que nós reajamos à vida, aos bens, às coisas, às pessoas, às situações, aproveitando dali o máximo como lição, já que o bem está agindo para que nós encontremos aquilo que precisamos para a nossa felicidade evolutiva. Que Jesus seja o nosso exemplo, que Ele seja a luz do nosso horizonte, que Ele seja o mestre que tudo elucida e educa, e que Ele seja o farol que aponta o melhor rumo nessa trajetória que devemos seguir. Que sejamos maleáveis e dóceis como Ele pediu, e que Ele nos toque no nosso coração e na nossa mente com a sua sabedoria e com a sua paz. Que assim seja. Muito obrigado a todos.